você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.HD, afiliada à TV Cultura, 12ª temporada. 5 anos de programa, Roberto, mais de 400 horas de programação sobre espiritualidade. E a gente cada vez menos... Roberto, eu toda vida, eu falei isso 5 vezes aqui no programa, toda vida que eu vou revisitar os programas, sobretudo da pandemia, eu vejo como a gente melhorou. Cara, isso é muito bom. Ficou muito, porque podia ter piorado, né? Melhoramos muito. E outra coisa que eu acho bacana também, tinha até um reconectado que entrou em contato comigo no Instagram e falou isso. A gente é meio que, assim, a Reconnect é um pouco de uma vasta biblioteca de assuntos relacionados à espiritualidade. Falamos sobre alguns temas. O tema que a gente vai falar hoje, a gente já deu uma pincelada, mas os nossos reconectados pedem para a gente falar de novo. E nós somos obedientes. Vamos falar agora de forma um pouco mais profunda, mas a gente sempre está pautando ali, está falando sobre temas que geralmente não tem espaço na TV aberta, conversados na TV aberta. Somos um programa de TV. Deixando muito claro, tá, pessoal? Porque continuam ainda que, porque é pouco tempo. Gente, é uma TV. Nós não, apesar do cenário, nós não somos um podcast. Um podcast tem 3 horas de programa. A hora de podcast. Que a pessoa quiser, né? Deixa ela gravando podcast. E pronto. Nós não somos um podcast. Nós somos um programa de TV. Você tem que contar que é 1 minuto numa TV aberta. Então, a gente está dando voz às grandes profissionais, a grandes espiritualistas, a grandes assuntos, né, que não tem voz em outros programas de TV aberta, né? Então, e esse é mais um assunto. Ele já veio aqui falar sobre baralho cigano, já veio aqui falar sobre tarô, já veio aqui falar sobre amarração amorosa, já veio aqui falar sobre... Ele já veio aqui me dar diagnóstico de saúde, emagrecer e tudo mais. Ele está pau a pau com o João Mendes, como os maiores convidados, os convidados que mais vieram aqui no programa da Reconnect, um grande amigo nosso, né, um queridão. Querido. Sacerdote de Umbanda. Sempre vem quando chamamos, é uma pessoa disponível para nós. Sacerdote de Umbanda. Sacerdote de Umbanda, Tata de Quimbanda, feito para Orixá Exu na África, Babalorixá de Candomblé, cartomante, professor, foi o precursor do ensino de baralho cigano aqui em Fortaleza, né, formando mais de 300 cartomantes em Fortaleza, e ele, especialista em amarração amorosa, e a gente recebeu várias perguntas sobre amarração amorosa, e eu não entendo nada de amarração amorosa, o Roberto também não, apesar de que eu acho que um dia ele fez para mim, pela amizade, né? Amarração de amizade. Fiz, confesso. Né? Fiz, não nego. Então, vamos tirar todas as dúvidas que vocês mandaram pro nosso Instagram, vamos tirar agora. Amarração amorosa, verdades e mentiras com o pai Paulo de Airá, novamente na Reconnect. Bem-vindo de volta, Paulo. Olha aí que bom, Bernardo, Roberto, está mais uma vez nesse programa maravilhoso que tem sido a voz para as religiões que pouco são conhecidas até, né? Para as pessoas saberem que a religião ela é um portal que liga o ser humano a Deus, independente da forma que ela é cultuada. Do nome que é dado ao Deus, né? Do nome que é dado ao Deus. Então, é um programa muito plural e eu faço muita questão de estar aqui com vocês, porque eu acredito na missão que vocês carregam, que é muito linda, no qual parabenizo. Muito obrigado. A gente aprende, apanha muito também, né? Apanha demais, mas aprende muito também. Paulo, deixa eu começar fazendo só uma pergunta para a gente ir mais ou menos compreendendo, antes de entrar, por que você faz a amarração, como é que você começou. A gente vê a maioria dos sacerdotes, das pessoas que têm uma certa relevância nas religiões espiritualistas, falando que não fazem amarração. Na sua opinião sincera, sem passar pano, sendo sincero aqui, quem não faz amarração é porque tem medo, é porque não sabe ou porque tem ética? Pronto, vamos lá. Eu sei como eles se sentem, né? Porque há muito tempo atrás eu também me sentia assim, da mesma forma. Teve uma grande época da minha vida que eu não fazia amarração, eu achava que era uma coisa que ia contra o livre-arbítrio das pessoas. Inclusive, essa resposta vai ser uma das respostas que eu tenho certeza que vocês vão perguntar. Então, eu tinha muitas crenças que me impediam de fazer um trabalho amoroso. Mas eram crenças, sobretudo, cristãs, Paulo? Cristã. Porque a nossa Umbanda, foi onde eu nasci, ela tem muita influência do cristianismo, né? Kardecismo, né? Hoje eu sou Tata de Quimbanda, hoje eu sou Juremeiro, hoje eu sou Babalaô de Ifá, feito na Nigéria, como você falou, mas eu venho de uma raiz cristã que é Umbanda.
Então, Umbanda tem muita aquela coisa da igreja católica, né, de restrições. E Sincretismos, eu né? pensava assim também, até o momento que houve uma necessidade de eu fazer um trabalho amoroso. Como houve essa necessidade? Eu tinha uma filha de santo, que a filha dela fazia medicina, e ela começou a namorar um médico, e isso já estava com 2 anos, e o médico sustentava a mãe dele, porque só tinha mãe, e a mãe viu que eles iam casar, e na hora que viu que ela ia casar, a mãe se desesperou, porque ela não queria perder o filho, foi na Bahia, pegou o dinheiro do próprio filho, fez trabalho para cortar tudo, para quebrar tudo o relacionamento, e esse relacionamento entrou para as cucuias assim, do dia para a noite. Ou seja, estava tudo bem, porque geralmente é o que acontece. A vida está bem, está andando, o amor, né? Aquele pessoal postando no Instagram, né? O amor, e quando vem do nada, você percebe que aquilo ali virou um pesadelo. Do nada a pessoa acorda e não tem mais amor, quer se separar. Aí foi quando eu fui ver qual era o caso da situação. Então, mas nesse caso aí, Paulo, você fez você resolveu um problema, uma energia que foi gerada. Você resolveu um corte. Mas eu precisei fazer uma amarração. Você precisou gerar uma energia. Por quê? Para blindar e aumentar o amor. E blindar o relacionamento para a mãe não ter mais poder para fazer aquilo. Então eu tinha que reafirmar, juntar de novo o cristal que estava quebrado. Naquele momento, eu tive que agir com um trabalho amoroso, com uma amarração amorosa. Naquele momento eu tive que fazer algo para ajudar. E dali nasceu minha primeira amarração. Isso já fazem mais de 18 anos. Mas, Paulo, me diz uma coisa. Existem diferenças. Tem muitos nomes que algumas pessoas não entendem a diferença, né? Algumas pessoas acreditam que é apenas nomenclatura comercial para acabar partilhando o mesmo produto em frações. Agora, diferença: amarração amorosa, dominação amorosa, arrasta os meus pés, fica comigo. Até alguns nomes bem impróprios para a televisão. Tem diferença, Paulo? Ou é só comercial? É só para esconder o que é amarração amorosa? Vamos lá. Até o nome amarração, na verdade, é um nome de venda, tá, do produto, porque, na verdade, você não amarra ninguém. Não existe essa questão, eu vou amarrar, botar um laço e eu estou amarrando e aquela pessoa vai virar um robô. Não existe isso, tá? Porque primeiro, para uma amarração amorosa funcionar, que é a grande verdade, né? Descaretando uma grande mentira, para ela funcionar tem que haver algum sentimento, nem que seja reprimido. Nem que seja de ódio. Entendeu? Mas o ódio e o amor são uma linha tênue. Sim. Né? Às vezes você ama tanto a pessoa que você cria ódio dela, porque ela não fez uma coisa da forma com que você queria. Porque você criou expectativa lá em cima e não era... Lá em cima e não era nada. Então, naquele momento, se existir, tá? Por isso que tem que passar por uma consulta. A primeira coisa, para você identificar que a coisa está certa ou errada, é passar por uma consulta espiritual. Então, é o primeiro teste que você deve fazer para o sacerdote. Você deve ir para uma consulta e ver se o que ele está falando faz sentido. Tá? Mas tem gente que não, já chega, tá acontecendo isso e aquilo, ele pega só, piora ali o negócio e diz que... Mas é uma diferença, Paulo. Amarração, dominação. Existe essa diferença? Existe. Porque a amarração, podemos dizer que vai trabalhar no lado sentimental do coração. Uma dominação vai trabalhar na cabeça da pessoa, nos pensamentos da pessoa. Tá? Uma dominação sexual, como um exemplo, um trabalho que se usa o nome trabalho de brochamento, trabalho de domínio sexual, é um trabalho que está ligado a levantar o tesão e a sexualidade, aumentar aquilo ali. Tá? Um chora nos meus pés é para a pessoa realmente rastejar ali, vindo debaixo do pé da pessoa. Submisso mesmo. Submisso. Só que só funciona se, primeiro, tiver algum sentimento, segundo, se tiver um caminho para isso funcionar, porque se não tem caminho para funcionar, isso ali pode realmente trazer coisas negativas para a pessoa. Na verdade, é uma dependência mesmo. Né? Mas a questão não é... Tirando a questão ética e moral, vamos para a questão de praticidade, né? A questão que você falou, que você tinha certeza que a gente ia perguntar a respeito do livre-arbítrio, né? Pronto. Então, tem amor... O caso que te levou a fazer a primeira amarração é um caso que dentro da nossa, até dos mais puritanos, é um caso disso, porque foi feito um trabalho de corte, são pessoas que se amavam. Ok. Mas você fala uma coisa muito interessante, essa questão do se arrasta aos meus pés.
você está fazendo a pessoa ficar submissa contra a vontade dela. Aí é irrefutável, está indo contra o livre-arbítrio. Vamos lá. Ou não? Quem é que tem, Isso. por livre-arbítrio, a vontade de se arrastar os pés? Pronto. Pois vamos lá responder com muita cautelosidade a sua pergunta. Tá? E parabéns pela pergunta, que ela é uma pergunta muito inteligente. Entendeu? Parabéns, 1-0. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que olhar é se existe livre-arbítrio. Tá? Porque quando você morre, segundo a teologia cristã, né, ou você vai para o céu ou para o inferno. Você não pode dizer assim, eu não vou ir para canto nenhum. Entendeu? Você não tem essa escolha, segundo a teologia cristã. Ou você vai ser penalizado pelas suas ações, até mesmo dentro do espiritismo, dentro de umbrais, de coisa. Isso. Você não escolhe para onde você vai, o que você vai fazer. Teoricamente, então, você escolhe antes, né? Como você viver. Sim, mas não existe um livre-arbítrio. Tá? Existe um arbítrio. Ou você escolhe ser bom ou você escolhe ser mal. E o bom e o mal baseado numa ética moral social, né? Moral social. Não existe eu escolho ser Deus. E Deus. muitas vezes individual também, né? Tá. Então, uma grande coisa sobre a amarração amorosa agora. Como é que ela age? Para você entender se ela age no livre-arbítrio ou não. Tá? Todo dia existe uma coisa chamada propaganda subliminar. Eu acho que você já deve ter ouvido falar da propaganda da Coca-Cola como exemplo. Tá? Que você assiste um filme de televisão, aparece, beba Coca-Cola. Você vai num bar da esquina, tem uma geladeira com a Coca-Cola, tem alguém abrindo uma Coca-Cola. Ou seja, toda hora você está vendo uma propaganda de Coca-Cola. Incitado a consumir. Incitado a consumir. Se você for uma pessoa que não tem um amor pela Coca-Cola, que nunca bebeu ela, que não gosta dela... Mas tem vontade. Você pode ter vontade, mas não cai nela. Tá? Mas se você for uma pessoa que já bebeu, já gostou da Coca-Cola, você quer deixar e toda hora fica aparecendo a Coca-Cola na sua frente. O que é que acontece? Você pode ser duro na queda, mas uma hora de você vai ceder. Você vai ceder. Então, o que é que acontece no trabalho amoroso? É um trabalho onde as entidades ela não têm poder de fazer você virar um robô. Isso não existe. Tá? Esse poder ela fazer você virar um robô. Mas sim ela vai ficar falando... Beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Olha o fulano, olha como a fulana é linda, olha o amor que vocês faziam, olha aqui o tesão que vocês tinham juntos, um com o outro, olha como era o relacionamento de vocês antes. Você está perdendo essa pessoa, aí você pega, não, mas eu não quero mais ela não, porque ela, sabe, não deu certo, eu vou ficar com outra. Então funciona de uma forma contrária, funciona da mesma forma, só que de uma forma contrária a uma obsessão espiritual. Porque a obsessão espiritual é briga com ela, tu vai deixar ela falar desse jeito contigo, não sei o quê. Então, ela funciona, é o polo, na verdade, polo inverso. Na verdade, é uma obsessão. É uma obsessão, só que por uma polaridade... Isso. Então, o trabalho espiritual de amarração amorosa, o trabalho de amor, funciona assim. Tá? Existem trabalhos que pessoas vão querer fazer que não tem caminho, o que é que vai acontecer? Vai atrasar a vida da pessoa e do médium. Entendeu? Por isso que tem gente que diz, eu fiz uma amarração e minha vida deu para trás. Não, é porque mas, Paulo, voltando para a gente compreender um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio. Você acha que a gente passa pelas coisas na vida que tem que passar? Inclusive, o nosso livre-arbítrio é uma questão de como a gente vai passar por aquilo, é isso? É como é que eu escolho. Se eu escolho, eu não tenho um terceiro caminho. Tá. Eu tenho um caminho ou A ou B. Mas dentro dessa lógica, a gente às vezes tem sofrimentos ou coisas que são dissabores que a gente tem que passar. De sabores que a gente tem que passar que vem de algum canto. Tudo bem, mas vamos lá. O que eu quero entender é o seguinte, você joga ali, tem caminhos para aquela relação, mas se você pode ver no seu jogo que aquele caminho é porque a pessoa precisa sofrer um pouco mais ou pagar mais alguma coisa. Para melhorar, para se melhorar. E depois aquela relação Entendeu? acabar, ou seja, a amarração não quer dizer que é uma coisa eterna. Não existe. Tipo um casamento católico, para sempre até que a morte vos separe. Tá, vamos lá. Não existe nenhum trabalho espiritual para sempre. Não existe outra grande mentira que se vende sobre a amarração. Grande mentira que se vende. Existe a amarração definitiva, não existe. Todo trabalho espiritual ele tem uma força. Tá? Se eu fizer um trabalho muito grande... Se eu Nem o sol é para sempre, né? Nada é para sempre. Tá? Hoje nós não somos finitos. Nós temos um espírito finito. Infinito.
né? Segundo a nossa crença. Mas nós estamos num corpo que é finito numa dimensão e a que- personalidade finita, porque quando a gente morrer, essa personalidade ela não vai reencarnar, não é a personalidade, é o espírito. Mas só para eu, Então- pra eu deixar mais claro a minha pergunta. A minha pergunta que eu quero saber de ti é o seguinte: tem a amarração que você faz, que você vê que aquela concepção que nós temos de felicidade, de um casal que vai ser feliz, não vai ser aquilo, porque ambos precisam esgotar aquela relação, entender que não vai dar certo para poder depois separar definitivamente, cada um para o seu lado? Sim, não, até mesmo não vejo assim. Eu vejo como pessoas que têm que aprender a conviver junto, tinham caminhos para viver junto muito bem e aconteceu coisas que podem ser naturais ou não. Naturais quando a pessoa não tem maturidade para viver uma relação e tudo. E às vezes aquele momento faz com que ela repense a vida dela, que ela repense a importância Então, a daquela amarração relação. não é uma garantia de relacionamento feliz após a amarração. É uma garantia de relacionamento. Opa, essa foi boa. Amarração é garantia de felicidade? A felicidade ela vem das nossas escolhas. Tá? Eu fiz amarração para uma pessoa que é muito querida, né? Uma grande amiga minha médica, muito querida, ela é uma pessoa muito próxima, e eu fiz uma amarração para ela numa Sim, quinta. a doutora... Ixi, tô brincando. Ah, Tô brincando. poxa. Ó, Médico maravilhoso. eu Um beijo para... Fez numa quinta. Quando foi no sábado, a pessoa estava no pé dela lá, batendo no apartamento dela, querendo namorar com ela. O que é que ela fez? Tacou a mãozada no cara, jogou toda a raiva que ela já tinha, queria muito que ele voltasse, mas jogou, porque você me abandonou, porque não sei o quê, vá-se embora, seu vagabundo. E só que a pessoa tem o quê? A pessoa também tem ego, a pessoa também tem pensamento, então Mas que eu te perguntar, ela Paulo, vai se doer. E o que é que ela fez aí? Ela botou para trás o trabalho dela. Porque o trabalho pode vir a dar errado? Pode, dependendo de como você vai agir. Vamos supor, eu faço um trabalho para trazer o marido da mulher. E ela pega, no meio do trabalho, ela fica com outro cara na frente e o marido descobre. Eu posso fazer o trabalho maior do mundo. Se a crença do marido dela não permitir ele ter passado por Mas, aquela peraí, traição... é o rato dentro da geladeira da Mas Coca-Cola. O peraí, cara se quer não beber tem- a Coca-Cola, eu vai ver um rato. Eu tenho uma ideia boa. Se não existe, fica a dica. Um trabalho amansa corno. Aí o cara já volta tranquilinho, tem não? Só não existe, porque vai depender muito, existe, poderia nascer, mas vai depender muito do ego da pessoa. Ô, Paulo, mas assim, a Porque tua... não existe, como eu disse a vocês, não existe um trabalho que vai fazer a pessoa robô. Existe sugestão espiritual. Que vai usar o que a pessoa já tem de Existe características, sugestão de espiritual. personalidade. Sugestão espiritual. Então a entidade ela vai sugerir, ela vai mostrar. Tá? A mesma coisa eu dizer assim, olha, Roberto, não, brincadeira, tá? Estou cancelado aqui o que eu estou dizendo. Roberto, é o seguinte, cara, eu vou te macumbar e tu vai morrer. Se tu acreditar nisso, se essa Eu vou fazer sugestão. tudo para morrer, na verdade, Se né? essa sugestão entrar e você absorver ela, então a entidade ela pode te sugestionar. E ela aproveita o momento que... Por isso que existe a obsessão espiritual de espíritos atrasados, que vão ficar ali, vai se matar, não sei o quê. Tá? Então, o que depende da coisa pegar ou não, vai depender de como a pessoa tem força espiritual, tá? Para não ter aquele pulso firme de não se sugestionar a nada. Porque tem pessoa que é totalmente fechada. Ele diz, eu não quero mais e pode acabar. Eu tenho um tio que a minha avó morreu e ele não foi mais na casa dos meus avós, porque ele disse que não ia mais pisar lá. E ele sofrendo, chorando. Mas não ia. Mas não ia, porque eu tenho palavras, só aquela coisa. Então, aquele cara desse Bruto. bruto não tem amarração que vai dominar o coração dele. Por quê? Porque a palavra dele é muito mais forte do que a dor de voltar atrás, de que ajeitar. Ele prefere sofrer, tá chorando, tá sofrendo. Então, por isso que tem que haver uma consulta. Por isso que tem casos que eu reneguei, que a pessoa veio com dinheiro na mão e eu disse assim, meu filho, eu não posso lhe ajudar, porque aqui vai dar errado. Mas, Paulo, me diga uma coisa. Aí, até onde ou se cabe a ética do sacerdote? Por exemplo, você é procurado, claro que você pode ser procurado, para fazer, eu perdi o amor da minha vida, eu quero o amor da minha vida, nós éramos muito felizes. Mas você pode também ser procurado para aquela pessoa, eu quero que ele volte só para eu pisar
na cabeça dele, só para ele sofrer tudo que ele me fez sofrer. Eu não quero mais ele não, mas eu quero que ele sofra. Isso, por mais que o jogo fale, faça. Mas aí tem até onde, qual é o limite da ética do sacerdote? Olha, tem muito. Da intervenção do sacerdote. Tem muito disso. A primeira coisa que eu pergunto à pessoa, você quer a outra para quê? Essa é a primeira pergunta. Entendeu? Porque tudo que a gente faz na vida tem uma volta. Se eu quero o outro para me vingar dele, mas na frente alguém vai fazer a mesma coisa comigo. Entendeu? Mas na frente eu vou sofrer a imposição que eu fiz. Então, eu prefiro trabalhar a vingança da pessoa. Trabalhar o perdão, ajeitar ela, saber o que ela realmente quer e conduzir ela. Não, você não quer ele. Você quer vingança. Agora você quer ser feliz no amor? Quero. Existem outras possibilidades. Vai fazer um trabalho de abertura de caminhos amorosos. O teu trabalho, na verdade, ele é para o consulente, né? É para resolver a situação do consulente, inclusive a situação espiritual, a situação de carrego, a situação de... Isso, o meu trabalho ele é uma consultoria. De auto-boicote. Certo? Além de pai de santo, eu digo também que eu sou consultor amoroso. Porque eu tenho um sistema que controla todas as minhas redes sociais, gente que vem do WhatsApp e tudo. E eu já atendi mais de 10.532 pessoas, isso quando eu vi há uns 4, 5 semanas atrás. Tinha atendido já... De casos diversos. De casos diversos. Aí, Paulo, vamos para analisar, só para a gente ter uma noção do que é a mente humana. Vamos lá. Dessas 10.000 pessoas que você atendeu, que te procuraram por um caso amoroso, quantos você percentuaria das pessoas que procuraram amarração por vingança? 60%. A maioria. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa em relação... É muita gente. A mente humana é muita gente, é muita fogo, gente. Né? Deixa eu te perguntar só uma coisa. Agora não vai trazer felicidade. Mas assim, para que a gente entenda melhor como é que funciona essa questão da amarração. Alguns sacerdotes falam que a outra parte não saber, a parte que está sendo, entre aspas, amarrada não saber, é importante para a efetividade do trabalho. Como você falou de sugestão, a outra parte sabendo, aí não facilita porque ela fica mais sugestionada? Ih, fizeram uma amarração para mim, então eu vou ter que voltar, tô sentindo, não? Quebra. Quebra porque a pessoa vai dizer, não, se está querendo me amarrar, eu não quero. Por isso que o segredo é a grande chave do negócio. Mas aquela questão que a gente falou sobre a sugestão, se você disser para mim que Mas a sugestão aí, é porque é o seguinte, sugestão para o bem, não é todo mundo que recebe, agora para o mal é mais fácil. Entendeu? Se eu fizer uma sugestão aqui, dizer, olha, eu estou vendo que você está doente e que tem um negócio aí dentro de você. Mas sério? Eu tô começando entendeu? Mas sério mesmo, não. Você, dependendo se você tiver uma crença muito forte em mim, você vai dizer, pô, o Paulo, que é a minha autoridade, uma autoridade espiritual, disse que eu estou doente. Então, você pode acabar adoecendo. Uhum. Tá? O meu papel é ser um consultor, tá? E trabalhar por missão. Qual é a minha missão? Minha missão é ajudar pessoas a resolver seus problemas de vida. Então, a outra parte não pode saber. Não. Agora, vamos lá. A pergunta para a gente ir para o intervalo. Você vai responder depois do intervalo. Vamos lá. Nós falamos do caso das pessoas que têm amor e dá certo, você vê que dá certo. Nós falamos do caso das pessoas que querem voltar por vingança. Agora, aquelas pessoas que, conversando com você, por mais que os oráculos não te falem, mas conversando com você, você vê aquela pessoa com relacionamento que é uma pessoa tóxica, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa narcisista, aquela pessoa que nem você, rapaz, o cara tem todo motivo de te querer mais, né? Mas tem amor, ele ama, aguentou foi muito, né? Fazer uma amarração para esse casal não é condenar a outra pessoa a estar aguentando um relacionamento tóxico e vir a ter consequências piores no futuro? Você responde já. Vamos para o intervalo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987-96-0356.
Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje, queria só mandar um abraço rapidinho aqui para Ateliê Renata Oliveira. Então, você quer alugar a sua roupa de evento, de festa, especialista em casamentos coletivos, né? É excelente, lindo e barato. Então, Renata Oliveira. Preço justíssimo. Renata Beijo, Oliveira. Renata. Beijão, Renatinha. Eu queria pedir para o pessoal da revista Agô, figura do Pai Léo, um abraço. Pessoal da Casa Olorum, um grande abraço. Barbearia Cabra da Peste, um beijão lá, pessoal da Barbearia Cabra da Peste, que soa para deixar a gente um pouquinho menos feio. Tá? Aqui sem muitas delongas, tem muita pergunta para fazer ainda. Hoje falando sobre uma polêmica, né? Amarração amorosa, verdades e mentiras. Um programa muito pedido nas nossas redes sociais. Pai Paulo de Airá, especialista em amarração amorosa, já veio aqui falar por cima sobre amarração amorosa. E a gente está aqui, ó, uma série de perguntas enviadas por vocês. Nós somos aqui os interlocutores. Então, como eu e o Roberto não entendemos de nada de amarração amorosa, chamamos o especialista. Só ressaltar uma coisa, Bernardo, é importante lembrar que nós temos aproximadamente 1 hora de programa. Então, há perguntas que vão ficar sem respostas, há perguntas que vão ter respostas ali um pouco mais rasas por causa do tempo. Mas quer saber mais, procura o Paulo, ele é super Inclusive, acessível. antes do final do programa, vai ter uma novidade que o Paulo vai dizer a respeito de mais. E quem quiser mais informações, né, Paulo? Vai ter uma novidade que o pai Paulo vai lançar. E daqui a pouco a gente fala o que é que ele vai lançar. Também vai ter um livro que ele está lançando. Então, no final do programa, a gente vai falar das novidades que ele está trazendo aí. Pai Paulo de Airá, antes de ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta do seguinte. Nós já falamos dos casos de amarração onde tem muito amor envolvido, então, ok, é para a felicidade dos dois. O caso onde você acaba não fazendo, que é por egoísmo, então a pessoa quer se vingar, né? A pessoa não quer voltar por amor, quer voltar por vingança, que eu me surpreendi pelo percentual, imaginava que fosse um percentual alto, mas não mais, né? Não, 60%. Agora, vamos lá. Aquele ou aquela cliente que chega na consulta, e naquela 1 horazinha de consulta, você mesmo pensa, rapaz, eu não sei como é que esse cara aguentou tanto tempo. Ô, mulher chata danada, ô, homem chato da porra. Aquele cara egoísta, narcisista, controladora, né? Controlador, controladora. Muitas vezes abusivo, aquele cara que traiu a mulher descobriu, mas ele quer de volta, mas você sabe, tá vendo no oráculo, ele não vai parar de trair. Aquela mulher que traiu 2 vezes o marido descobriu, mas você tá vendo, mas que ela lhe diga, a gente sabe que os oráculos não mentem, então você vê no oráculo que rapaz, nem eu aguentava isso aqui. E aí? Até onde vai a ética do sacerdote? A linha tênue. Primeira pergunta que eu faço é o jogo. Né? Por isso que tem que haver uma consulta. Primeira pergunta que eu faço ao jogo, você chega com a dor. Estou sofrendo, que a minha pessoa que eu gosto me deixou. Primeira pergunta que eu faço ao jogo. Se o que você quer fazer uma amarração amorosa para aquela pessoa, vai trazer o bem para você e para ela. Se ela tem sentimento, se aquilo vai fazer bem para os dois. Porque se não vai fazer bem para os dois, eu não quero fazer, porque vai trazer mal para mim também. Tá? E a única coisa que eu tenho na vida, primeiramente, é um nome, que Deus me deu, que eu zelo por ele, né? E segundo é o medo, o temor de fazer algo que vai prejudicar as pessoas. Porque eu sei da força da volta disso. Tá? Então, eu sou filho de Xangô, então eu sou muito justo. Então, a primeira coisa que eu pergunto, isso aqui vai fazer bem por dois, o jogo vai dizer. Segundo, eu pergunto muito, para que você quer a pessoa? Tá? E quanto isso está lhe doendo?
até onde vai a sua dor. Então eu vou descobrir até onde vai a sua dor. Para saber o porquê aquilo acabou também e para ver se você está disposto também a mudar, porque todo mundo pode errar. E na verdade quem nunca errou, né? Às vezes, muitas vezes nós trabalhamos, nós somos errados, né? Nós às vezes somos possessivos, né? Nós às vezes somos tudo isso que você falou. Então, primeiro, vai ser bom por 2. Segundo, para que você realmente quer essa pessoa? Porque pode ser a vingança, pode ser porque você falou uma palavra realmente interessante, Paulo. Consequências. tá? Quais são as consequências de uma amarração? Depende de quem está fazendo a amarração e para quê. Se eu estou fazendo a amarração para o bem dos dois, que aquilo vai trazer bem para o casal, as consequências é felicidade, é alegria. É uma pessoa parar de sofrer, tá? E às vezes está sofrendo Mas tem por alguns influências. mitos, vamos lá, tem alguns mitos que quando a pessoa amarra, quem amarra, amarra tudo. Então, aí pode ter dificuldade de emprego, pode ter dificuldade... Isso existe, Paulo? Não existe. Existe a coisa você sair prejudicado quando você faz algo que não é para o seu futuro. E tem sacerdotes que não são éticos. Fazem mesmo sem ter caminhos, Fazem mesmo né? sem ter caminho porque ele quer o quê? O seu dinheiro. Só que essas pessoas não vão durar. Se você abre a geladeira desse pai de santo, dentro só tem água. Por quê? Porque ele faz uma coisa que não tem caminho, porque ele faz o mal. Ali ele está fazendo o mal. E todo mundo que faz o mal, ele vai pagar o mal que ele está fazendo. Isso é uma lei de retorno que existe. Paulo, Agora, quando você vem no intuito, eu errei no meu relacionamento, eu tinha um relacionamento com fulana, eu estou sofrendo, eu errei, eu não fui legal, eu até caí na tentação, traí me ela. arrependo, Me né? arrependo, mas quero fazer algo diferente. E eu vejo que ela também gosta e está com a dor, entendeu? Por aquilo ali. A minha função de sacerdote é ajudar as pessoas. Sim. E isso aí não é só dentro da Umbanda, não é só dentro da Quimbanda, não é só dentro... É de todas as religiões. Desde que o homem é homem, quando se começou a entender a postura de Deus, que tem algo superior acima dele, ele começou, quando ele estava com um problema, a pedir a Deus. Então eu tenho uma irmã, muito amiga minha, que é evangélica, aquelas irmãs mesmo do cocó, que bota o cocó na cabeça, abre Bíblia aqui, ela revela, faz revelação. Um dia ela chegou para mim, e disse assim, olha, Paulinho, ela me chama Paulinho. Paulinho, eu vou dizer uma coisa, estou muito feliz. O que foi, irmã fulana? Porque eu pedi tanto a Deus para que aquele homem não ficasse com a minha filha. Eu digo, por quê? Porque ele é ruim para ela? Não, é porque ele não é um homem de Deus. Ele não é evangélico. E eu quero ela como homem de Deus. Então eu botei meu joelho no chão. Isso é um trabalho, né? É um trabalho. Eu disse a ela, porque magia, ela começa no pensamento. É vela, coração de boi, não sei o quê. É tudo elementos. Mas a magia boa, o bom magista, é aquele que faz uma magia só na fumaça de um cachimbo. Então a gente usa elementos para potencializar mais, mas a magia está na mente. Então eu disse a ela, irmã fulana, eu tenho uma triste notícia para lhe dizer. Ela, o que foi? Eu digo, a senhora fez magia negra. Ela, não, eu sou de Deus, sou de Jeová, eu pedi a Deus. Eu digo, não, o Deus que está dentro da senhora quer ser o subconsciente, que é o verdadeiro Deus que nos liga a tudo. Ela fez magia negra, a senhora quis o mal da sua filha, porque era o destino dela querer o cara e a senhora tirou do destino, jogando energia contrária. Então, desde o homem da caverna, na Igreja Católica, no pau de Santo Antônio. Não, o próprio casamento católico é, O pau de uma Santo amarração, Antônio que né, tem Paulo? lá no o próprio pau de Santo Antônio que tem lá em Juazeiro, que tua amiga até E o casou. casamento católico também, né? Ele é um laço ali eterno. Um laço. Mas, Paulo, vamos falar sobre a questão da tua herança cristã, que você falou que a sua herança cristã, ela te impedia de fazer uma amarração por causa dessa moral cristã. Mas aí você viu que funcionava e tal, e tudo bem. Essa tua moral cristã, ela te permite, ela ainda permeia, ela ainda está junto de você para te impedir, por exemplo, de fazer uma amarração para um trisal, que é uma coisa comum agora, ou para um poliamor, ou você só faz amarração para um casal
de duas pessoas? Primeiramente que hoje eu não me intitulo mais um cristão. Eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não confesso uma fé católica ou uma fé ligada a essa postura. Mas tem um Jesus no meu altar. Sim. Tá? Porque eu acredito no que a figura dele representa sincreticamente dentro da nossa religião. Tem pessoas que não dizem não precisar mais do sincretismo, mas como eu aprendi uma umbanda que tinha sincretismo, eu não deixei cantar São Jorge é Santo, protetor meu, porque dentro de umbanda algum não é São Jorge. Né? Então eu tenho um viés que vim de lá, mas hoje eu não tenho uma fé para me dizer cristã e, para mim, todo tipo de amor, seja em trisal, quatrisal... Mas funciona, Paulo? Tem como fazer a Amarração amorosa para um trisal ou para um poliamor? Mas faria? Nunca apareceu. Mas se aparecer, você faz? Se o jogo disser que é bom para os três e tiver caminho, pode ter certeza. O Paulo, tem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, eu queria te perguntar sobre isso, a respeito de destino. Né? Por exemplo, o Roberto já foi casado, eu já fui casado, você já foi casado, né? Nós estamos todos aqui no segundo casamento, terceiro casamento, não sei. Eu tô no meu segundo também, o Roberto tá ganhando. O Roberto só tá perdendo do Fábio Júnior. Aí, parou. Parou. Mas vamos lá. Suponhamos que você fosse um leigo, certo? Um leigo. E aí, tua ex-esposa tivesse feito a amarração. Pra ti, então leigo. Isso tinha impedido de você encontrar o grande amor da sua vida, que é a mãe Amandinha. Um beijo, mãe Amandinha, uma grande amiga minha também, mãe Amandinha. Tinha impedido, tinha cortado o seu destino lindo que você vive hoje com a Amanda. E aí? Não, sabe por quê? Porque quem escolhe o meu destino sou eu. A amarração, ela não vai obrigar, é porque você não entendeu ainda o princípio da coisa de sugestão. Ninguém obriga nada a ninguém. Ninguém consegue dizer assim, olha, eu vou lhe manipular, entrar aqui dentro de você... Então, fazer a amarração, por mais que seja feita por qualquer pessoa, se for para um dia você ficar com outra pessoa, você vai ficar. Vou ficar, se for de destino. Mas quem cria meu destino sou eu. Tá? A amarração é uma sugestão espiritual. Eu que escolho. Se o Paulo de Airá pudesse fazer hoje uma definição técnica para amarração, seria uma sugestão espiritual? Isso, sugestão espiritual. Mas deixa eu terminar aquela tua pergunta da mãe Amandinha. Vai ficar bem clara. Tá? Aí eu estava com a minha primeira esposa, tá? E ela pegou, fez uma amarração para mim, eu não teria conhecido a Amanda. Primeiro que a amarração só ia pegar se eu tivesse sentimento por ela ainda. Não, suponhamos que tivesse. Aí seria bom por dois e eu estaria com ela. Não teria conhecido, como eu tenho probabilidade de conhecer inúmeras pessoas no mundo. Tá? Mas a amarração não funcionaria, vamos supor. Eu sou doido pela Anitta, acho ela linda. Né? Ela é da minha religião, uma mulher famosa. Se eu fosse casado com ela, eu ia ser mais famoso ainda. Tá? Mas a Anitta não tem sentimento por mim, nem me conhece. Eu não tenho como fazer a amarração por ela, porque não tem uma semente. Tá? Amarração não faz nascer um sentimento onde não existe. A amarração só potencializa aquilo que existe. Então, a amarração não faz nascer um sentimento que não existe. Não, ela potencializa. Então, eu tenho que ter a necessidade de ter uma relação em algum momento. Nem que seja uma relação de amizade, funciona? Imagina que tinha uma planta. Então, só para responder isso, Paulo, eu tenho um amigo que eu tenho uma relação de sentimento com ele, mas a gente nunca teve uma relação de casal. Não eu quero fazer uma relação para passar a ser casal, não funciona. Só funciona se tiver alguma vontade dentro dos dois de ter alguma coisa. Se for só a nível de amizade, não. Entendeu? É igual, já chegou o cliente para mim dizendo assim, eu sou homossexual e eu quero muito aquele rapaz ali, ele é hétero. E eu pergunto, ele já ficou com mulher? Ele não. Aí quando eu vou jogar, não tem caminho. Mas já teve um que eu joguei e disse, não, mas aí tem, porque ele tem desejo. Por homem, ele já sentiu desejo por você. Ele só não é reprimido, ele não tem vontade de se soltar. Vai dar certo. Então, cada caso é um caso. Então, quem constrói meu destino sou eu. Tá? A partir do momento que eu escolhi voltar para minha esposa, eu fechei a porta de ter Amanda. Tá? No jogo, eu posso jogar aqui o oráculo para você e dizer assim, Leão, se você não presta atenção, sabe o que vai acontecer? Seu casamento vai acabar. Aqui no jogo tem caixão, aqui no jogo tem chicote, tem isso, tem aquilo. Você tem duas opções.
Opção 1. Você pega a informação que eu te dei e não faz nada. Tá? Que foi o que aconteceu no meu primeiro casamento, foi de 14 anos. Um amigo meu sonhou tudo que ia acontecer. Tá? De erros meus e tal, de maturidade. Aí ele sonhou tudo. Olha, você vai para São Paulo, foi assim, vai acontecer isso, você vai perder tudo. Eu fiquei de andar de ônibus. E quando terminou um ano, ele chegou e disse, Carla, César, chamar ele de maldita. Irmãozinho. Não, eu digo, irmãozinho, tudo que você falou, que você sonhou, aconteceu. Ele disse, Carla, eu nunca mais te conto nada. Eu digo, por quê? Porque tu não fez nada com a informação. O jogo, o oráculo, está para dizer a energia do destino, que se você não agir, muda. Quando eu comecei o meu relacionamento com a Amanda, desde o primeiro ano, várias profecias vieram que ia acabar, e até mesmo eu já abri jogo e disse que vai acabar até o final do ano. O que é que eu digo? Eu não quero que acabe. O que é que eu tenho que fazer? Fazer diferente. Fazer diferente, ver onde é que estão os erros. Né? E não vou mentir, e é público. E ela sabe, ela já me amarrou, eu já amarrei ela, e assim a gente amarra os dois de uma vez, se brinca, e estamos felizes. Porque estamos o quê? Cultivando o... Porque o nome amarração é muito forte, mas na verdade não é amarração. A palavra certa que vai se usar se chama alinhamento energético amoroso. Paulo, porque esse nome não vende. Ô, Paulo, perguntas dos internautas aqui, vamos lá. As pessoas, mesmo após a morte, ficam presas a essa magia? Não, porque tudo tem começo, meio e fim. Pronto. O maior trabalho de amarração amorosa, mais potente que se faz, ele não passa de 7 anos. Ah, pai Paulo, quer dizer que com 7 anos a pessoa tem que renovar? Já teve cliente meu que veio e Exu disse assim, não precisa porque já está ok. Já está ok. Se você tiver feito o dever de casa, tiver cultivado aquela relação... Porque tá o amor é uma planta. O amor é uma planta. Se você botar água demais, você afoga. Ela morre. Se você botar água de menos, ela seca. Se essa planta secou, se afogou, mas tem ali um resquício para salvar, dá para a gente dar uma limpada nela, botar um adubo, tá? Começar a regar dentro da consciência, porque além de pai de santo, o cara tem que ser conselheiro amoroso, o feiticeiro tem que dar acompanhamento à pessoa, tem que instruir ela o que é que ela deve fazer, o que é que ela não deve fazer, para que tudo dê certo. E trabalhar nela o que? Muita ansiedade, impulsividade. Tá? Às vezes as pessoas querem fazer um trabalho, acham que o trabalho é uma mágica que eu fiz hoje e amanhã a pessoa está no meu pé. Pois é, Paulo. Qual é o tempo médio para uma amarração fazer efeito? Pronto. Quando você vê alguém dizer assim, traga o seu amor em 7 dias. 7 dias, 3 dias, 21 dias. Eu já vi até de 54 minutos dentro da internet. Bem preciso, né? Um golpe, né? Um grande golpe, né? E muita gente cai desse tipo de golpe. Tá? Eu trago seu amor em 54 minutos. Eu digo, porra, cara, você era para estar milionário, né? Era para estar fazendo a fila do INSS na sua porta. Tá? Porque não existe espiritualidade, não tem um relógio para dizer o tempo preciso. Eu já fiz trabalho da pessoa sair da minha casa, dar uma volta no quarteirão e vir batendo na minha porta, chorando e se tremendo, eu pensando que a pessoa foi assaltada. Não, a pessoa diz, não, eu estava 3 meses bloqueado, a pessoa me ligou. Pai, você é muito poderoso. Eu digo, não sou poderoso. Eu tenho conhecimento. Quem é poderoso é as entidades que já trabalharam e ele que caiu na sugestão mais rápido. Quantos tipos de amarração existe, pai Paulo? Mas calma, deixa eu terminar. Porque eu tenho tanta pergunta para fazer aí. Mas já teve trabalho que eu passei mais de ano trabalhando para me ter o sucesso. Então não existe um tempo pré-fixado. E existe uma garantia, pai Paulo? Nenhuma, porque você pode jogar tudo fora. Você tem um livre-arbítrio de tacar o pau na pessoa e aí eu posso fazer o quê? Você pegou, a pessoa voltou e você, para se vingar, arrumou outro na frente dela. E cadê o ego dela? Então não existe dar uma garantia de alguém material. Agora eu lhe dou uma garantia de uma coisa, que se você fizer o que eu estou dizendo e as entidades disserem que vai dar certo, ele vai acontecer. Se você não jogar fora... Mas assim, Paulo, aqueles casos do seguinte, um casal não está se dando mais bem. Aí você olha que foi feito um corte, ou você olha que foi feito, está com obsessão espiritual. Sim. De obsessores espirituais.
Não é mais fácil só limpar, não? E já que tem amor, só limpa e dá certo, Tá não? certo, mas não tá, a planta não está... Voltando para o exemplo da planta. A planta não está magoada, não está quebrada. Com o que foi falado no período de obsessão. Com que foi. E Vivido. obsessão, um corte é uma obsessão. Quando a pessoa faz um Isso. corte, joga uma entidade de obsessão em cima da outra. Olha, para que aquela pessoa fique podre, que aquela pessoa que você enjoe, que não consiga segurar, ficar perto dela. Tá entendendo? Quando você ouça a voz dela, sinta enjoo. Tá? Por isso que se usa elementos pesados, terra de cemitério, enxofre, vísceras, coisas negativas. Ali para né, com as vísceras, com merda, com tudo. Para quê? Para deixar aquele relacionamento ali realmente fedendo, uma merda. Então, o que é que aquilo ali é uma obsessão? Sim. Aquele espírito negativo que está se alimentando naquela energia, ele está sendo pago para ir lá e... Pago com os elementos. Em relação a elementos, a amarração, existe amarração vegana, eu faço uma amarração e não vou usar nada de animal, sangue, absolutamente nada. Existe. Funciona? Agora se chama simpatia. Mas não tem o mesmo poder de O um... que faz funcionar é a fé. Tá, mas existe... pode- Os elementos, eles dão mais poder ou menos Tá, poder a você- uma magia? O que dá mais poder a uma magia não é o elemento, é a mente. É a mente de quem está fazendo. Tem gente que pode vir com um caminhão de boi para matar, caminhão de bode, pode pegar um caminhão de vela, acender, fazer o trabalho mais lindo do mundo. Se ele não tiver uma mente treinada para magia, não tiver uma mente forte, que visualize com profundidade aquilo acontecendo e segure aquele pensamento por uma quantidade de tempo, que segundo a física quântica é 18 segundos, para aquela realidade começar a existir, não funciona. É porque tem magista que não acredita nem na própria magia, né? Faz sem acreditar que vai dar certo. Né? Tem pessoas e pessoas. E tem gente que com um toquinho de vela faz levanta Badalhaço. uma ou desgraça. Então, não é às vezes a quantidade, às vezes é a qualidade. Só que um trabalho muito caro que você vai cobrar, que exige coisa, você vai ter que botar muito material, muita oferenda, e quanto mais, mais forte fica. São elementos que potencializam. Mas se não tiver a mente do magista, por isso que tem gente que faz simpatia em casa e não funciona. Né? Eu sou um que ensino muita coisa, ensino orações, ensino tudo, que se a pessoa tivesse fé, só com aquilo ali, ela resolveu o problema dela. Agora que você dá tanta dica, Paulo, é uma dica aqui pro pessoal que está assistindo a gente. Como a pessoa identificar que está sendo alvo de uma amarração? Pronto. Quando ela... Eu vou responder a pergunta. Foi uma pergunta boa. Fez. 2-0. Não. Ei, não, tá 3-0. Até agora o Leão não fez uma pergunta para me lascar. Mas eu não esperava- tô aqui. Pelo contrário, eu sou uma pessoa Não. doce, carinhosa, eu levanto a bola pro convidado, quem lasca é esse aí. ó. Mudou o jogo. Mudou o jogo. Roberto, Tá, vamos lá. Pergunta de novo. É porque eu gosto Vamos de lá. ti, pô. Como as pessoas podem identificar que, Que estão amarradas. que estão sendo alvo Pronto. de uma amarração? Beleza. Você não quer aquela pessoa mais de jeito nenhum. Ela fez uma chateação a você, você não quer. E do nada você começa ela a vir toda hora no seu pensamento. Do nada. Você não quer e aquela coisa aparecendo. Pode ser que você esteja amarrado. Entendeu? Pode ser que você esteja amarrado. Então, como é que você vai saber? Através do oráculo. Tá? Se você não quer de jeito nenhum e aquilo está vindo muito constantemente, está ouvindo uma voz dentro da sua cabeça falando para você, olha, aquela mulher, volta para ela e tal. Pode ter Então, certeza que tem uma velhinha acesa. e não é porque você foi amarrado que você não pode também desfazer aquela amarração. Pode, claro. Tudo depende. Tudo depende. Então, se a Hoje, pessoa sente isso, mas não quer voltar para a pessoa, ela pode procurar um sacerdote e desfazer a do amarração. jeito que tem um feiticeiro que faz, existe o que desfaz. O risco que corre o pau, corre o machado. Então, da forma que tem um feiticeiro que faz, tem o que desfaz. Tem o que faz o mal e mata, e tem o que tira o outro da morte. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação à questão ética também de você como sacerdote. Tu desfaz a amarração que tu fez, faz uma amarração para a pessoa, mas o amarrado chega para você e fala, ó, eu descobri, eu quero desfazer. Não, porque aí não é ético. Quem me procurou primeiro foi Aí o é que visionário, né? Porque fica fazendo, desfazendo. aí eu não estou sendo ético com o compromisso que eu tenho com a pessoa. Tá? Eu não estou sendo ético com o compromisso que eu tenho com a pessoa. Mas se vem de outro canto, o cara, eu estou vendo ali que está amarrado, tem coisa que não está certa. E a pessoa quer desfazer, você realmente não quer mais, não, quero não.
mas aquilo estava vindo na minha, não consigo esquecer. Eu consigo fazer a pessoa esquecer a outra. Existe trabalho de corte de laço. Eu faço quebra de laço energético, divórcio energético com a pessoa. Paulo, existe um Mas acordo, isso aí só para perguntar sobre a questão ética também, existe um acordo entre sacerdotes, por exemplo. Tem um amigo de um sacerdote que fez uma amarração, a pessoa chegou para ti querendo desfazer. Não, desse cara eu não desfaço porque eu tenho uma relação de amizade com ele, não. Não, porque, até mesmo porque eu não digo a ninguém, nenhum sacerdote amigo meu sabe o que é que acontece dentro da minha sala. Então pode chegar uma pessoa dentro da minha sala e o que ela conversa comigo é mesmo que está conversando com o padre. Então a pessoa, o outro sacerdote não vai saber, eu não quero saber que ela é cliente de fulano, de ciclano. Eu não vou perguntar isso, eu vou perguntar qual é a dor dela. As pessoas chegam com a dor. Meu objetivo é sanar a dor dela da melhor forma possível para ela. Se a melhor forma possível para ela for abrir o caminho dela amoroso para ela ter outra pessoa, eu vou abrir. Mas se eu puder salvar aquela família, salvar aquele casamento, salvar aquela relação, porque tem caminho, eu vou ajudar. Então, eu não posso dizer que eu não vou fazer um trabalho amoroso, que não é ético, porque, para mim, eu estou trabalhando dentro da minha ética, que é a ética de solucionar a vida das pessoas, caso seja bom por dois. Aí, Paulo, dessa bom para os dois, vamos lá. Dos 10 mil pessoas que você atendeu, 60% foi por egoísmo, para lá que você não fez. Então ficaram aí 4 mil amarrações, é muita coisa. Das 4 mil amarrações bem-sucedidas que você fez, né? Quantas chegaram para você e falaram assim, não quero mais, pai Paulo, desfaça? Já teve. Já teve pessoas, porque é o seguinte, tem gente que tem problema na infância. Geralmente a maioria tem problema na infância. Sofreram com pai, com mãe, ou sofreram abuso, alguma coisa, tem uma criança ferida. Então a pessoa quer muito isso aqui, eu quero muito esse celular, quero, não durmo. Aí quando pega o celular diz assim, eu ainda não estou feliz. Não é isso que eu quero outra coisa. Mas o oráculo não é para ter dito, não? Sim, mas eu digo isso para a pessoa. Eu digo, olha, se você não curar isso aqui, que é a causa, tá? Lá na frente você vai desistir. Lá na frente você vai começar e não vai terminar. Isso geralmente são pessoas que se auto-sabotam, tá? Existe muito. Então, minha função não é somente ser um médico, tá? Que vai resolver aquela dor naquela hora de dar uma dipirona. O cara, estou com dor, tá? Vai lá no médico, toma dipirona. Não, a minha função é ser um médico especialista. A primeira coisa que eu vou abrir é a numerologia, o ODU da pessoa, jogar jogo de búzios para ela, ver o que é que tem no campo dela, ver o que é que atrasa dentro do caminho do que ela veio, que pode fazer com que ela não seja feliz na vida amorosa. E essa é uma questão que tem muita gente que começa um relacionamento muito bom, depois dá errado e fica nesse ciclo. Pode ir lá na infância, o problema está lá. Paulo, amarração mãe-filho, filho-pai, pai-filho. Adoçamento. Aí não é amarração. Aí a gente não faz. A gente adoça. Não chama de amarração. Não. A gente muda o nome para um nome mais carinhoso. Mas acaba sendo um processo. Funciona para trabalho, Paulo? Tipo assim, tá tendo uma... Quero amarrar meu chefe. Eu quero amarrar meu chefe, para ele não ter força contra mim, para ele não... Ele tá muito áspero, para ele gostar mais de mim. Sim. Inclusive, eu ensino uma simpatia dessa lá no meu perfil e viralizou. Como adoçar o chefe. É muito. Ô, Paulo, vamos lá. Tá chegando o finalzinho do programa. Eu queria que você falasse as novidades do pai Paulo. Eu sei que quem tiver dúvidas, continuar tendo dúvidas, ficou alguma dúvida sobre amarração, pai Paulo tem uma novidade. Qual é a novidade, pai Paulo, sobre... Quem tiver dúvida sobre amarração... Pronto, nós temos para disponibilizar para você, tá? É uma coisa que é pago, mas eu vou disponibilizar gratuitamente para todos os telespectadores da Reconnect. Tá? Vou disponibilizar um guia prático sobre amarração amorosa, verdades e mentiras. Tá? É um presente que você vai lá no direct de Pai Paulo de Airá, tá? E pede, pai Paulo, eu quero que o senhor me mande o guia da amarração que o senhor prometeu. Fala que viu na Reconnect. Viu na Reconnect. Pai Paulo, vi na Reconnect e quero o manual da amarração. Quero o manual da amarração para me entender o que é amarração. Eu tenho esse manual que tem mais de 69 vamos páginas. Só para deixar bem claro, a pessoa viu na Reconnect, vai lá no direct do pai Paulo, fala... Que vai ter aqui, então, o Kazuma vai colocar fala, aqui. Ó, tem que ter a frase. Eu vi na Reconnect, Roberto é incrível, eu quero o manual. Eu quero o manual. Aí eu vou mandar esse manual, eu vendo ele... A R$ 37,00 eu darei gratuitamente pelo meu direct
a todos os telespectadores da Reconnect. Aí, Tá? muito E bem. ainda darei uma pergunta gratuita ao Baralho Cigano. É só ir lá na minha... Olha, aí é top. Ó, pessoal, então você quer... Ficou mais alguma dúvida a respeito de amarração? Então, olha, se a gente deixou de fazer alguma pergunta, realmente é mais ou menos 1 hora de programa, então não tem como a gente esgotar todas as perguntas. Olha, tinham aqui ainda 18 perguntas para eu fazer para o Pai Paulo, mas infelizmente já recebi o sinal ali que deu tempo, né? Então vai lá no perfil do Pai Paulo, que o Kazumba, nosso editor, Bala, vai colocar aqui o perfil do Pai Paulo, tá? Você vai lá no direct do Pai Paulo, fala, Pai Paulo, te vi na Reconnect, quero o manual da amarração. Ou uma pergunta gratuita. E ainda vai ganhar uma pergunta gratuita para fazer para o Pai Paulo, que ele vai te responder. Vai ser uma pergunta, tá, gente? Vai dizer assim, descrever um textão não, que não vai dar certo. Pai Paulo, nós temos para acabar, nós temos uma nova surpresa também, uma surpresona, né? Que é o projeto do seu livro, né? Que você vai estar lançando um livro. Pronto. O livro e o Baralho Cigano Descomplicado. O livro é Descomplicando o Baralho Cigano e eu estou lançando o meu baralho cigano com palavras-chave. Vai ser o primeiro baralho do Brasil, que a palavra-chave da carta vai estar ali junto do nome da carta. Facilita muito a leitura. Facilitando muito. Olha aí, rapaz. Né? Como eu também tinha criado uma toalha de mesa real que facilitou muito a leitura das pessoas da Mas mesa aí real. você já fica convidado para lançar o livro aqui, tá? Quando eu tiver o feed, você vem lançar o livro aqui, a gente fala um pouquinho mais de baralho cigano e você vem lançar e mostrar pro pessoal, diz onde é que tá vendendo, tudo bonitinho. Aqui é só um spoiler. Reconnect trazendo spoilers. Muito bem. Pai Reconnect Paulo, indica. muito obrigado. Obrigado, Você, Paulo. como Eu sempre... sou um cara legal, o Bernardo é que é o... Hoje foi o contrário, né? Não, eu sou... Ah, mas, bicho, tá vendo aí como é que é? Sou uma pessoa maravilhosa, eu só agrado as pessoas, Mas eu afago amei as estar pessoas. com vocês e eu Muito tô bom ter você de volta aqui, Paulo. muito feliz. Seja muito bem-vindo sempre. Gratidão. Nos Axé. reconectamos. Nos reconectamos sempre. Obrigado, Pai Paulo. Obrigado, Roberto. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa aqui para a Reconnect, para receber a gente na sua casa, no conforto do seu lar. Muito obrigado. Até a próxima reconexão semanal. Pai Paulo, eu queria amarrar meus cabelos, que ainda